Durante 40 anos, tal geração me desgostou, povo de coração rebelde, que meus caminhos não sabe. Jurei na minha ira, pois não entrarão no meu descanso. Noventa e cinco. Durante 40 anos, tal geração me desgostou, povo de coração rebelde, que meus caminhos não sabe. Jurei na minha ira, pois não entrarão no meu descanso. Vamos então agora aprender o 84. É também sobre a igreja, nosso amor pela casa do Senhor, pela igreja.
Nós vamos, nesse instante, dar início ao serviço que devemos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso bom Deus e Pai, glorioso e excelso, todo-poderoso Senhor, bendizemos, és o nosso Deus que há, Deus que, embora seja tão grandioso, é achegado a nós, e nos amou de amor, e que está satisfeito com a justiça do Filho, amado Senhor Jesus Cristo, a quem invocamos agora, que nos vá e nos visite com sua salvadora, perdoadora, e que se está o serviço que te devemos. Senhor, reconhecemos nossas fraquezas, nossas paixões, nossos pecados, nossa completa depravação, que é razão de fazermos más escolhas, de falarmos o que é mal, de fazermos o que te ofende e ofende ao semelhante, de sermos indispostos a fazer o que é bom. Enfim, todas as mazelas que sofremos decorrem nessa terrível pecaminosidade de nossa natureza, que te confessamos, que use de misericórdia, de benevolência, de graça, para nos perdoar e nos permitir estar em tua presença, te servindo de maneira aceitável. Confiando na suficiência de Cristo, ainda rogamos a ajuda do teu Santo Espírito, a fim de que todas as partes desse trabalho, cânticos, orações, pregação, sejam agradáveis a ti, sejam proveitosas à edificação da tua igreja, sejam proveitosas à salvação daqueles que ainda carecem de salvação. Queremos rogar a nação, rogar nesse ano especial que teremos eleições, rogar pelos destinos dela, a fim de que, embora seja a princípio mais promissor, possamos ter paz, ter tranquilidade, ter justiça, ter oportunidade para que os homens de bem que trabalham possam progredir e ser visitados por ti, e que haja verdadeira pregação e conversão de nossa gente. Misericórdia de tuas igrejas, Senhor, misericórdia de nossas famílias não atacadas por essa onda de frequente e irresponsável exibição de imoralidade que se vê nas ruas, nos meios de comunicação, como se fossem coisas normais, mas que sabemos que são escandalosas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos teus filhos, misericórdia dos nossos irmãos, enfermos, tristes, que precisam de ser visitados porque estão desanimados. Tem misericórdia de nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos ler nesse momento o livro dos Salmos, o de número 12, e em seguida nós vamos cantar em ato contínuo o de número 4. Nós leremos o Salmo 12 e em seguida vamos cantar o Salmo 4. Peço aos irmãos, os que puderem, se colocar de pé para que leiamos essa pequena porção da palavra de Deus de pé. Salmo de número 12, uma dúzia. Ao mestre de canto para instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há piedosos, parecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam de uns aos outros, falam com os bajuladores e coração fingido. Corte os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua temos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos citados, eu me levantarei agora, diz o Senhor.
e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, afinada em barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Os irmãos podem se assim, vamos cantar 4. Leitura corrente no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, capítulo de número 6. Livro do profeta Amós, capítulo de número 6. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai ao Né e vede, e dali ide a grande Amã, depois descer a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reis. É o seu território do que o vosso território. Vós que imaginais estar longe, o dia mau
e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, o vosso leito, e banho os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Bebeis vinho em taças e vos ungis com os mais excelentes óleos, mas não vos afluína de José. Portanto, agora irei cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se uma casa ficarem 10 homens, também estes morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz: estiver no seu mais interior, haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na roda, livrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Aqui, Salmo de número 5. Gemidos meus, escuta-me, Deus meu, e a minha voz que clama, implora, vem da amanhã, Senhor, escuta, tu ouves minha voz, Senhor, soia o meu clamor, pela mão fico orando e viando, não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não ficará, nem arrogantes permanecem à tua vista, e a todos os inimigos extremamente mentirosos, todos e cruéis, tu, ó Senhor, os abominas e repudias. A da e inclinado ficarei perante o santo templo, no teu temor.
causa dos meus inimigos. Em tua justiça guia-me e faz-me reto caminhar. Eles são falsos e têm crimes no coração. Sua garganta é cova aberta, eles lisonjeiam mal falar. Que, ó Deus, culpados caiam já, rejeita-os pelos seus pecados, pois são rebeldes. Mas regozijem-se aqueles leitura corrente no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passou dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando Cristo rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Galileia. E começou a ter ouvido se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando eles em Jerusalém, vendo a Jesus de maneira se alegrou, e há muito por a seu respeito bem muitos mortos. Jesus nada lhe referia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acomemência. Com os guarda tratou com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto para e o devorou. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me hoje um homem do povo. Mas tendo-o interrogado na vossa presença, não fiquei com que o acusava, tampouco tornou
nada contra ele se veio digno de tanto após soltá-lo, era-lhe forçoso soltar um detalhe da ocasião da festa. Toda a multidão, porém, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também homicídio. Desejando Pilatos soltar, insistiu. Eles, porém, gritavam mais: crucifica-o. Então, a terceira vez, ele lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achou ele para com. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com desgrito que fosse crucificado. E o seu prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. O doutor estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E cruz em dele. E disse, constrangendo o chamado do campo, cruz sobre o e a Jesus. O povo tinham no lamentável, voltando-se. Filha de Jerusalém, não por mim, chorai antes por vós, mas e por vossos filhos. Dias virão em que duradas as que não dias dirão a nós, cobrir-se em lenho e fazer será no lenho seco. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado crucificado, como aos malfeitores à direita, Jesus perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. As minhas autoridades zombavam e diziam: salvou os outros soldados. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também estavam as gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando só sentença, nós, na verdade, com justiça, porque o castigo. Mas este mal fez. Luz. Lembra-te, vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdade, este homem era justo. E todas as mulheres reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, de Arimateia, a cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, o envolveu num lençol de linho, depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o sábado. As mulheres que tinham vindo a Galiléia seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para Aromas, sábado descansaram, segundo. Até aqui, passa a palavra ao reverendo Josafá.
para a glória de Deus Pai nosso e de todas as coisas, de Jesus nosso Senhor, como vencedor. Vamos ler vamos ler 21. De alma de que Deus cavalo branco chama a meu nome está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as grandes carnes, galos, todos como com os pelejarem contra o seu esta é o falso dela agudo os boca da apartar aplique sua irmão está tratamento de casa e começamos porque o
sangue, ele lá em São Paulo, graças ao e possa tá tá poderoso, misericordioso, de não ser grande. Que ele, as bênçãos sobre a vida, graças do nosso que nos recebe os pecados. Não Cristo perdoa o Senhor com teus pelo foi que agiu toda em última. O Senhor continua o que o Senhor tem misericórdia. O Senhor é nada difícil às vezes que esposa temos que está deixa. Nossas orações dá um nome de Jesus. Mas pão essas fortalezas corte pelos fracos continuam hora
Tem misericórdia. Necessidade. Mostrar a tua amiga. Chão por hoje. Então, abençoação, poder. Também da Senhor. Ouve o sinceridade por Deus. Ceia. Bodas. Os no céu. É o nada. Glória. Segunda ceia. Ceia. A destruição, morte e vergonha. Com a isso mesmo. Para esta aves. Meus irmãos, no capítulo nós temos parte gloriosa para os uma horrorosa para os ímpios impenitentes. Mas o que vemos é primeiramente a maldição de esta é a sexta visão de todas as coisas. Vocês têm compreenderam que o Apocalipse é composto de história, ciclos, 7 ciclos, 6 descrição, o relato do mundo. Agora é nesta visão. A sétima, 20, portanto, o relato volta do fim das coisas. Em que há esse fim dada. Então, este onde começa vi é o aberto branco. O cavaleiro se chama verdadeira e pela justiça.
visão maravilhosa. Tem o Senhor nunca. É dito um exemplo com ele, no 14, montando em cavalo, um vestido finíssimo e puro, da sua espada, com ela ferida, ele gerará com pessoa que pisa dor da sua do Deus Todo-Poderoso. E temos aqui a ação da Cristo, seu uma visão apoteosa, é usar que é conhecido, estamos dores generais, duas e dado a ele a cidade entrasse apoteóticos são com um cavalo branco. Isso é importante para a linguagem, é muito familiar para os crentes. Cristo vem montado num cavalo branco. Eles já tinham visto isso muitas vezes em Roma e em outros lugares, quando os generais romanos vinham, depois de uma empreitosa, trazendo os escravos e todos os cativos agrilhoados, amarrados, que vinham na mesma procissão. E o general, montado num cavalo vitorioso, saudado ao entrar na cidade por causa da vitória. Assim, Cristo vem num cavalo branco, para mostrar que ele vem vitorioso. Meus irmãos, é dito aqui que ele tem na cabeça muitos diademas. A palavra diadema, ela é correlata de coroa. Portanto, ela pode ser traduzida como coroa, sem problema nenhum. Então, muitas coroas. É interessante, se você se lembra, quando nós expusemos lá Apocalipse, no capítulo, lembra dos cavalos e seus cavaleiros? O primeiro, nós pusemos aqui que o cavalo branco era Cristo. O cavaleiro era Cristo montado num cavalo branco. Quer ver? Verso de número 2. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Se você se lembra da exposição, nós dissemos que este cavaleiro, montado num cavalo branco, com um arco nas mãos para vencer, era Cristo, que estava inaugurando o ministério missionário, evangelização. Ele vai à frente e vai com um arco para vencer. Ele vai à frente e todos então acompanham nessa dispensação, pregando o evangelho a todos os rincões da pátria e outras pátrias, em outros países. A missionária porque sai com um arco e para vencer. Nós absolutamente de que toda evangelização é vitoriosa, porque Cristo está à frente num cavalo inferno, tirar de lá as almas e todos aqueles que estão presos e que pertencem ao Pai e que foram escolhidos pelo Pai. Cristo vai buscar, e usando, claro, a igreja mais à frente para dar glória. Interessante
que ele e foi cada uma coisa. Mas agora nós vemos que ele está voltando, utilizando ele é coroas. Isso mostra que faz a sua casa. Meus irmãos, ele traz muitas coroas. E todos os países, e ele abençoou, e ele esteve lá, ele mesmo com seu arco, ele feriu as almas, ele conquistou aquele país dele. Nós podemos então ver que no final ele virá com uma coroa, porque venceu no Brasil. Ele tem a coroa do Brasil, porque o Evangelho venceu no Brasil. Ele tem a coroa de Portugal, porque ele venceu em Portugal. Ele da norte, porque ele venceu a coroa da China, porque ele venceu na China. Nós olhamos assim e vemos o comunismo, não há igreja, e as pessoas matando os crentes, perseguindo. Mas se olharmos a relação a igreja é vitoriosa e Cristo vitorioso em todos os lugares. Soube de uma reportagem de que a igreja na China talvez seja subterrânea, perseguida, escondida, mas gente salva a cada dia aos dons, pelo testemunho glorioso, vigoroso, e porque Cristo está vencendo. Li uma reportagem também de trabalho no Egito. Ora, a gente foi ao Egito, não tem crente, é uma praga, é uma miséria, o islamismo, tudo aquilo é tão... E a reportagem mostra igrejas enormes, escondidas, um anfiteatro imenso, numa gruta de 3.000 pessoas. Vi um filme, talvez você tenha visto, no YouTube, de milhares gritando, Yeshua, Yeshua, Jesus, Jesus, milhares, no Egito. Então ele tem a coroa, ele venceu em toda parte do mundo, ele vem montado num cavalo branco, e é o grande vitorioso, o seu evangelho venceu. A Bíblia diz, ele resultado da sua alma, e está satisfeita. Oh, meus irmãos, isso enche o nosso coração de ânimo para pregar o evangelho, porque ele vem para vencer, e venceu. A cruz não é uma possibilidade, a cruz salva. Todos por quem Cristo morreu serão salvos. Uma gota de sangue sequer foi derramada em vão. Todos por quem ele morreu virão. Ele traz coroas, diademas em sua cabeça, como grande vitorioso, para reunir uma multidão, grandes e pequenos, de eleitos de Deus, salvos por sua graça. É assim que ele vem. E o seu nome é Fiel e Verdadeiro. Que nome glorioso, que nome santo, que nome tão lindo. Fiel e verdadeiro. Oh, meus irmãos, como é precioso isso. Imagine uma igreja sofredora, nada, não. Quem sabe sofrendo mesmo,
e sendo questionado: cadê o seu Deus? Cadê Cristo? Cadê o Messias? Cadê o Salvador? Cadê? E então, o seu nome é fiel e verdadeiro, ele não falha, não mente, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele é fiel. E nós sabemos disso, não é? Quem pode aqui duvidar da fidelidade do Senhor Jesus Cristo? Todos que são verdadeiramente crentes sabem disso, como ele tem sido fiel. Fiel a si mesmo, fiel às suas promessas, fiel à sua palavra, como ele tem sido fiel e verdadeiro. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso líder, é o nosso Deus, é o amado da nossa alma, é a nossa razão de respirar, Cristo. Vale a pena esperar. Ele virá e não falhará. Ele não mente, ele não é homem para que possa mentir. O que ele prometeu é certo que fará. O seu nome é fiel e verdadeiro. Talvez você esteja orando já há algum tempo por algum problema, alguma coisa, e não vê perspectiva, não cede, o problema não dita. E então Satanás vem para dizer: olha, isso não vai acontecer, não vai. E você então fica sem isso, mas não é possível. A palavra de Deus diz que eu posso confiar, que eu posso orar e sem desanimar, e que eu devo insistir em oração. Ele mesmo disse para insistirmos em oração. E você fica duvidoso. Então eu quero lhe dizer: o seu nome é fiel. Ele virá assim, com este fiel e verdadeiro. As pessoas têm dúvida sobre a volta de Cristo. Muitos dizem 2000 anos já, desde que se fala que ele vai voltar. Já está passando de 2000 anos. E da mesma forma, não se iluda, ele é fiel e verdadeiro. Ele virá. Mais cedo do que você pensa, ele é fiel e verdadeiro. Os nomes nas Escrituras, pelo menos 280 nomes são conhecidos. Cada nome, evidentemente, é dado para mostrar uma faceta da sua poder, da sua glória. Mas esse nome, fiel, é um nome muito apropriado para mostrar que, de fato, ele não mentiu quando disse que voltaria. Então, naquele dia, nesta visão tão extraordinária, pelo cavalo branco, sobre a sua cabeça, nesta visão tão gloriosa, uma coisa vai ficar bem claro, e você poderá ver o seu nome fiel. Uma falta. Por isso o nome é fiel e verdade. Promessa. Deus jamais foi a fé iludida. Diz que tem fé, em breve verão. Deus cumpre as promessas. O nome é verdadeiro. Investido sua veste, vestido, verso 13, é tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus.
um pouco alguns comentaristas, alguns dizem que o tinto de sangue, salpicado de sangue, é o sangue dos inimigos. Ele vai pisar o lagar da sua ira e dos inimigos. Outros dizem que é o sangue que ele derramou, ele é um varão marcado pelo sangue que ele derramou por seus. Tanto faz uma coisa ou outra, meus irmãos, porque se for o sangue de Cristo, vitória, e é pelo que venceremos também, é precioso. Também pode ser dos inimigos, uma vez que para exercer juízo. Sempre marca o Senhor Jesus. Ele é os homens, misericordioso, sensível, está sempre para seu íntimo, misericórdia pelos perdidos, pelos pecadores, como ele fez em Jerusalém, chorando, ou quando viu a multidão e sentiu no seu último grande compaixão, porque era como ovelhas que não têm pão, que o nosso Salvador dentro de nós vamos ter um pouquinho da compaixão, grande compaixão que há no coração do Senhor. Ele é compassivo, ânimo, perdoador, tem prazer em perdoar, seus braços estão abertos. Pensar no Senhor assim. E nesse tempo de graça, esta é a mensagem que deve de fato soar nos ouvidos dos pecadores. Não quereis vir a mim para terdes vida? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. É a mensagem de graça, é assim a disposição do coração do Senhor, amoroso. Este é o convite que devemos fazer, tempo e fora de tempo, aos pecadores, àqueles que ofendem a Deus, com sua indiferença, sua incredulidade, sua carnalidade, incredulidade. Mas também não podemos deixar de anunciar que ele virá, não mais como um manso, humilde, não mais com o seu coração sensível para pecadores. Não, a Bíblia diz que ele virá rude, ele virá com uma espada aguda saindo da sua ferida as nações, ele virá com cetro de ferro para regê-las, ele virá para pisar o lagar da sua ira e segundo as suas obras, ele virá com a cura de Deus. Texto de no capítulo 6, que os homens vão ficar aterrorizados com a ira do cordeiro. Parece um paradoxo. Um cordeiro é um animal muito manso, passivo, mas eles vão se apavorar com a ira do cordeiro. Então é preciso que os pecadores saibam que esta é uma hora de graça, esta é uma hora de encontrá-lo sensível, com seu coração amoroso, cheio de compaixão. Mas virá uma outra hora, que não tardará, virá, em que ele será reconhecível, virá com ira, virá para exercer juízo e pisar o lagar da sua ira, e seu manto, sim, será salpicado de sangue por causa do seu juízo. Então esse é o momento, meus irmãos, que nós devemos pensar nisso.
apresento de sangue, de amor, de graça, de misericórdia, de paixão e de disposição de perdoar e de salvar. Mas seu manto será tinto de sangue pelo juízo que ele há de exercer contra os homens malignos, mundanos, que não querem saber da sua palavra. Seguiram-no os exércitos que há no céu, montando vestiduras branco e puro. Outra vez temos aqui divergências. Alguns pensam que esse exército é costiano, é assim que pensa Hendrickson. Mas outros pensam que, na verdade, são santos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, porque foram lavados no sangue do Cordeiro. Eles foram reunidos, eles foram elevados no arrebatamento, com seus corpos já transformados e totalmente, portanto, puros, santificados, glorificados. E eles então agora acompanham o seu herói, formam um exército com ele nesta hora de juízo. Se for anjos, serão anjos, formam o seu séquito, e glória ao Senhor Jesus. Se formos também, porque esta é uma posição de fato privilegiada que o Senhor nos dará. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira e da cólera do Deus Todo-Poderoso. Então aqui esse verso é um verso de fato de juízo. A espada é a palavra, é o verbo de Deus. Então isso mostra que ele é a palavra. E a espada que sai da sua boca é para ferir. Então já não é uma palavra para salvar, mas é uma palavra para ferir. É uma palavra de juízo que sai da sua boca. Oh, meus irmãos, eu fico pensando naqueles soldados que foram para prendê-lo e não conseguiram prender. Não conseguiram prender o Senhor. Eles simplesmente não conseguiram. E eles ficaram encantados, eles ficaram maravilhados. Toda aquela pose e compenetração do seu dever, como soldados, a ordem que tinham, caiu por terra, porque ouviram palavras maviosas, palavras de vida, palavras doces, palavras santas, benditas. Eles não tiveram dúvida. Voltaram, e quando foram perguntados, por que vocês não trouxeram? Porque jamais alguém falou como este homem. Mas aqui e agora, nós vemos que uma espada aguda sai da sua boca para ferir, para ferir, para ferir. Que horror será ouvir as palavras de Cristo, duras, de juízo, de horror. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. Vejam que o texto está mostrando os dos de Cristo. E é muito bom que ouçamos isto, porque o Espírito Santo está nos mostrando qual deles vamos enfrentar. Qual desse aspecto de Cristo nós vamos encontrar. Você vai ouvir sua doce voz, te dito possuir o que vos está prometido desde a está fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta palavra doce que você vai ouvir. Eu lembro de Jeú, que vem com seu cavalo em fúria, dirigindo, e então o rei clausurado lá manda mensageiros para saber se aquele que vem vem em paz. Então sai um destacamento, e quando chega, é em paz que você vem? Pergunta o que você tem com a paz? Se quer paz, entra agora aqui. E então o camarada já percebeu, entendeu, que é paz, soma comigo. Caso contrário, você não terá paz. Aí o camarada entrava, lá vinha ele. Aí o rei mandou mais, mesma coisa. É de paz? O que é que você tem com a paz? Quiser, entra aqui. Aí o camarada entra. Eu fico pensando, essa é uma figura, não é? Cristo vem. O que é que você tem com a paz? Se você de fato creu, é do Senhor, salvo, então você soma com Ele. Você faz parte do seu séquito. Você vai montar num desses cavalos brancos e somar no seu exército. Porque Ele vem com fúria, vem para matar e destruir. Ele vem, nesse dia sim. É um dia terrível de juízo. Então, meus irmãos, esta é a hora, é agora que temos que decidir, não é? De que lado você é? Pense nisso. Agora é a hora. Ou da paz, ou de enfrentá-lo naquele dia, na sua ira, no seu furor. Furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só, meus irmãos, eu fico pensando, esse povo que está aí no mundo, eles não querem nada, nada, nada. Para eles, essa história de Cristo, das coisas de Deus, de Cristo, da Bíblia, de Cristo, isso é uma superstição. Quem diz? Eles, na verdade, não creem. Podem até terem algum senso de religiosidade, de que existe Deus e tal, mas eles não creem em nada. Mas neste dia, esse dia, eles vão reconhecer a glória e a majestade do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, eles vão dobrar os joelhos, como a Bíblia diz que vai acontecer. Neste dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse dia tremendo, de medo, horrorizados, tomados de espanto, de horror, eles dobrarão seus joelhos. Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Eles vão reconhecer, não há como eles, grandes, pequenos, reis, senhores, governadores, presidentes, todos tremendo, confessando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tenha dúvidas, mas não tenha nenhuma dúvida. Eles estão agora arrotando soberba, eles zombam, eles desprezam, eles
crentes em Deus e a Deus, eles pensam que são eles, mas estão. Cristo é o Rei, o Senhor. Handel convocou o rei e toda a corte, todos, para a apresentação do Messias. Handel, na sala do reino, estavam ali os nobres, todos sentados no trono. E então o Messias começou a ser executado, coral cantando, e toda a história do Evangelho ali anunciado no coro do Aleluia, em que eram Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do Senhor, para sempre. Quando isso aconteceu, o rei se levantou do trono, ficou em pé, e todos que estavam na corte também se levantaram e ouviram o resto da execução. De pé, o rei reconheceu, e de fato ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas se não reconhecer, é isso que nós lemos, não é? Bem conhecido, pense no capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, que fala da humilhação do Senhor Jesus Cristo, e verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, está acima de todo nome, o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e de terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está escrito na sua coxa. É este o seu nome, é este o nosso Senhor, este é o Cristo, Deus Salvador, Jesus Cristo. É isto que ele é, humilde Nazareno. Ele é Rei dos senhores, Senhor da glória, o unigênito do Pai, exaltado acima de todos, que recebeu todo o poder nos céus e na terra, cheio de glória. Ele voltará exaltado, e todo o joelho se dobrará. Você precisa guardar isso. É tão desafiador ao nosso lado. Tudo parece que coloca Jesus lá embaixo. Tudo é tão grande, tudo é tão extraordinário, tudo é tão belo, tudo é tão majestoso que nos engrandecemos de Cristo. Ficamos com aquela figura, ou dos quadros de um Jesus esmaecido. Quando a palavra de Deus nos mostra que não é dessa mais que devemos considerá-lo na carne, mas devemos guardar no coração estas descrições excelentes de Cristo, como acabamos de ver. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, o seu rosto como o sol na sua força, no primeiro capítulo. Olhos como chamas de fogo,
rosto como o sol na sua força. É esse o nosso Jesus de Nazaré. É esse o nosso, aquele que foi morto e crucificado, mas que ressuscitou, foi assunto ao recebido na coroa para vencer. É esse que está ao nosso lado, é esse que está em nosso favor, é esse que habita no nosso coração, é esse que nos cerca, é esse que nos apacenta, que é o nosso pastor, nosso irmão mais velho, este que é o sumo sacerdote das nossas almas, é esse que mostrou que nos ama, que nós gosta, é esse que prometeu salvar, prometeu voltar, é este o nosso Salvador. Precisamos guardar isso no nosso coração, sempre lembrar destas coisas falsas e ilusórias do mundo que pretendem ser mais glorioso que o nosso Mestre. Oh, quando o Espírito Santo nos abre os olhos e nos revela a glória do nosso Salvador, como as presas do ano querem ofuscar e os olhos para não ver o Senhor. São nada, são ilusões, são a prostituta querendo no seu parecer de prostituição. Então, o anjo pôs pé no céu e clamou com grande voz, falando a todas as águas pelo meio do reunião para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, e carnes de todos os que querem escravos, tanto pequenos como grandes. Que é isso? Carne, tanta. Que a palavra de Deus é fácil. Vocês que a nossa linha é de um apocalipse simbólico. Pensar que vai ser os cadáveres colocados lá, já e então Jesus come pina, come carne, tira as tripas. Não precisa, porque é simbólico. O que a palavra de Deus quer falar e vencer. E a exposição é uma imagem bíblica do vigor, da vitória. Quer dizer, não é uma coisa que a pessoa fica ferida, estonteando, saindo. Não, é para massacrar. Morte. Se nós abrirmos lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, uma passagem bem conhecida, em que o nosso herói, criança, é a história. Então, quando a gente conta, elas ficam assim, bem aperto, quanto para as gigantes. Então, veja o que vi pastorzinho. Ele é do campo, ele não era de guerra, ele não sabia nada dessas coisas. O seu métier é ele. E a pastora está com elas, abraçar, correr atrás, brincar, polo. Era o que, embora já tinha dado a ele uma experiência de força e de poder para proteger essas ovelhas extraordinária. Matou um leão, matou um urso. Mas ele foi curioso para ver a guerra. E seu pai mandou levar alguma comidinha, uma merenda para os
rapazes, irmãos dele, e também para os chefes, um presente, certamente, para favorecer. Olha, não bota na frente, não. E então lá foi. Quando ele chega lá, ele vê todo mundo escondido. Que é isso? Cala a boca, rapaz. Tem um gigante, é uma coisa enorme, horrível, que está ameaçando todo mundo. Daqui a pouco ele vê. Vem lá o gigantão e faz aquelas ameaças, pragueja e blasfema a Deus. Horrorizado. Davi fica horrorizado. Ele se enche de fúria, de ira mesmo, santa de Deus. Diz: quem é esse conciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos de Israel? Quem é? E para ajudar, o rei ainda diz: ó, quem matar o filisteu ganha de presente minha filha. Postos. Davi disse: o que ele disse? Como é? Contra lá vai Davi, disse: eu vou lutar contra. Ele procura o rei, diz: esse gigante. O rei disse: não, rapaz, ele é um homem de guerra, acostumado a. Você, eu estou vendo, você é de baixa estatura, seu franzino, você não vai conseguir. Não, eu vou. E ele convenceu o rei porque ele conta a manifestação. Pense nisso, nenhum rei ia se convencer, aquele garoto podia vencer o gigante se não fosse mesmo convencido por um milagre. Ele disse: eu matei um urso e um leão. Quer dizer, Deus me deu força, Deus é quem fez isso. O Deus que esse gigante está afrontando é o Deus que eu creio. E ele me deu de poder e eu matei. E eu vou matar esse homem aí também, eu vou matar. Então, o rei, tá bom. E aí, deu para ele as armaduras. Ele não ia nem ficar em pé com a armadura. Não quero isso não. E ele saiu, foi, passou no riozinho, pegou 5 pedras. Pega 5 pedrinhas. Botou na forja e foi. Mas veja, eu estou lendo isso. O que ele disse para o gigante? O que o gigante diz para ele, o que ele diz? Então diz assim: verso 41, e o filisteu também se vinha chegando a Davi, seu escudo, olhando Davi, rezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou cão para vires a mim com paus e com cajado, e pelos deuses amaldiçoou a Davi. Disse Davi: e dá carne às aves do céu e às bestas. Era comum. Davi, porém, disse ao filisteu: vens a mim com escudo, porém de nome de Deus, os exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, do arraial dos filisteus darei as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que Adão dar a carne, uma expressão, força de Deus, para mostrar que tipo de vitória, tipo de derrota, uma forma de amedrontar, de intimidar o inimigo. Então, a linguagem impressionante para essa história retumbante
tão irrefutável, tão clara, exposta à luz do cadáver, carnes expostas, colocados à exposição para que as feras se banquetem. Esta é a vitória de Cristo, esta é a derrota dos inimigos de Deus. Isso se dá dom. Isso mesmo. Nós já vimos símbolo de um grupo pequeno derrotando um grupo enorme. Pondo as cabinas. Que vitória do nosso Salvador contra os seus inimigos. E aí veja, e via a terra com os seus exércitos congregados para a peleja, aquele que está no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eles adoraram a imagem. Os dois foram lançados vivos de fogo e enxofre. Os mortos que saíam estavam montados das aves das suas carnes. Aqui é o juízo da besta e do falso profeta. As duas bestas. As duas bestas aqui recebem o juízo de Deus no que arde com enxofre. Elas são apenas e lançadas lá. Um texto claro que pode nos ajudar a compreender bem isso está em 2 Tessalonicenses. E diz, falando que o Senhor vai matar, Ele vai destruir. Veja, eu vou ler aqui desde o verso 5. Sinal evidente, o juízo e fé em todas as aflições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos, pelo qual com efeito está sofrendo. O fato é justo para que ele dê tribulação, em paga a tribulação, tribulam. E vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando se no Senhor poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, os que não obedecem o Evangelho de Jesus. Esses sofrerão eterna destruição, banhados do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que cria, enquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, e não cessar para que Deus vos torne dignos da sua e cumpra todo e obra de fé. Então veja, é isso que o Senhor chama de fogo, destruir os nossos inimigos, falso profeta e a besta. Mas veja que não é para o dragão está reservado. Agora, os capítulos que nós vamos fazer, se o Senhor nos permitir, na próxima. Seja
dada ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que maravilha é termos esse Salvador tão glorioso do nosso lado. A Ele pedir ao presbítero, vamos a Deus nessa